E na aula de hoje, nós iremos aprender então a fazer um menu interativo aqui no Excel. Então, para cada guia, eu tenho aqui uma composição e a cada clique eu vou direto para a minha guia para fazer então a apresentação das informações. Então, sem enrolação, bora para a tela. Nós iremos então aqui iniciar o nosso menu e aqui você tem duas formas. Você pode primeiro ou criar aqui aumentando a sua coluna e pintando ela de uma outra cor. Vamos usar aqui esse azul como exemplo. Ou então você pode vir aqui e inserir formas e aqui você vai colocar um retângulo. Eu gosto mais dessa opção, então vamos seguir assim, ok? E aí eu vou selecionar aqui o menu até aqui, ok. Vou tirar o contorno dele e vou pintar ele com um outro azul. Um azul mais... esse azul aqui, tá ótimo, perfeito. Agora eu vou fazer aqui a inclusão de uma caixa. Então eu venho aqui em retângulos com cantos arredondados, que fará parte da minha seleção. Então você imagina que aqui tem o menu, e aí você tem aqui a página principal, na sequência você tem produto, as outras guias e assim por diante, ok? Então eu venho aqui, vou posicionar ele aqui mais ou menos, eu vou tirar aqui então o contorno dele, eu vou colocar aqui, pintar ele de uma cor, vou usar aqui essa cor aqui, mais suave. E aí para dar um efeito, eu vou colocar aqui uma sombra, perfeito. Uma sombra para ele. Agora eu preciso criar aqui uma condição de que ele fique mais apresentável, eu diria, né? Então você pode deixar dessa maneira, né? Mas eu costumo criar um novo efeito para sumir aqui, né? Para ficar uma coisa mais interessante. E aí você vai entender agora. Eu venho a inserir, volto aqui no meu retângulo e aí eu vou tirar aqui a mesma medida, basicamente, do meu menu. Agora vou pintar da mesma cor e vou tirar o contorno. Aí ó, perceba que o sombreado ele finaliza aqui, ele não fica com essa característica, com esse efeito. Bom, agora ele entra um detalhe que é muito importante, muito interessante. Por quê? Se porventura eu precisar mexer aqui nessas colunas, percebam que esses retângulos que eu coloquei, essas imagens, elas se distorcem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar ele, cada um deles, tá? Eu clico com o botão direito, venho em tamanho e propriedades, e aqui em propriedade eu vou colocar essa opção, ó, não mover ou dimensionar, tá? E aí eu faço a mesma coisa para os demais, seleciono cada um deles, perfeito. E agora você pode ver que sempre que eu mexer aqui, ó, cada coluna e precisar fazer alguma mudança ou alguma condição aqui dentro, ele não muda, tá? Então deixa eu já aproveitar aqui também e tirar as linhas e grades. Ok. Bom, o primeiro ponto, então, agora que a gente fez esse menu, eu vou inserir aqui uma nova caixa de texto e vou dar o nome aqui como Home, que é a minha tela principal. Eu vou ajustar ele aqui, mudar um pouco a minha fonte. Aí você pode deixar da maneira que você quiser. Eu vou colocar um sombreado nele também, um efeito de sombra. Perfeito. E aqui eu vou pintar ele de branco. Inserir. Vou pintar ele de branco. Ok. Bom, e agora a gente vem com os nossos ícones, né? Se você está utilizando aí o Windows 2019 em diante, você tem essa opção de vir em inserir. E em ícones você tem essa opção. E aqui a gente vai então selecionar o que mais se adapta à palavra home. Então vou colocar aqui como casa. Vamos ver se ele encontra um ícone. Ele encontrou esse ícone de casa. E aí, então eu vou inserir esse daqui. Venho em inserir. Tá. E aí você faz isso para todos os outros, ok? Venho aqui então, ó. Vou até pintar ele com outra cor. Então venho aqui, pinto de branco.
e também jogo um sombreado. Ok, para dar um destaque. Perfeito. Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa. Ok. A minha próxima guia eu vou chamar então de produto. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Opa, vou replicar ele aqui para baixo. Vou fazer um alinhamento e aqui eu vou colocar ele como produto. Deixa eu deixar também minúsculo aqui, né? Bom, ok. E agora replico mais uma vez, Ctrl C com Ctrl V, faço o alinhamento dele aqui, jogo ele mais para cá, e aí eu vou dar aqui o nome de compras. Compras, perfeito. Mais uma vez, Ctrl C, Ctrl V, replico ele, trago ele um pouco mais para baixo aqui, e aí eu vou dar o nome de vendas. Mais uma vez, Ctrl C, Ctrl V, replico ele, vou trazer ele para cá e vou nomear ele para caixa. E por fim, mais uma vez, e vou nomear ele como infos de informações. Agora, com o Shift pressionado, eu vou selecionar todos os meus dados. Eu vou vir aqui em forma de formato e eu vou fazer um alinhamento. Perfeito. Agora eu tenho todos eles alinhados. E aí a mesma coisa eu vou fazer para o meu ícone, tá? Bom, agora que você fez aqui toda a sua estrutura, criando cada guia, então na verdade o que eu fiz aqui foi de fato incluir aqui todos os meus ícones. Agora o próximo passo, a gente precisa criar as novas guias e na sequência a gente precisa então fazer o hiperlink. Por que não fazer o hiperlink logo na primeira guia? Porque você não tem as referências ainda. Então por isso que você precisa então agora abrir as suas guias, as suas abas, para então na sequência fazer todo o hiperlink de cada um. Esse primeiro eu chamo de Home, e aí eu pressiono então aqui o Ctrl Shift e com o botão esquerdo do mouse pressiono também essa guia, trazendo ele para cá. Veja que ele apareceu um maisinho. Então tiro o botão do mouse, pronto, ele me copiou. Agora aqui eu coloco como produto. Mais uma vez, compras. Mais uma vez, vendas. Caixa. Infos. É claro que aqui é um exemplo, mas você pode fazer da maneira em que você achar melhor aí. Você pode nomear suas abas, você pode condicionar o teu relatório da melhor maneira e conforme sua necessidade. O próximo passo, a gente vem então para cada guia, e em cada guia eu vou fazer então essa seleção aqui. Venho, seleciono então o meu retângulo, vou para compras, vendas, a mesma coisa. Caixa. E por fim, infos. Agora que nós finalizamos então todas as nossas guias, nós iremos fazer então o nosso hiperlink, linkando então cada mandada, ou seja, sempre que eu estiver aqui em Home e eu quiser vir para Info, ao clicar aqui, eu clico com o botão e ele vai direto para Info. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu quero te falar do meu curso de Excel, Controle Financeiro do Zero ao Dashboard, onde você vai aprender do zero a montar, a elaborar uma planilha, desenvolvendo fórmulas,
fazendo todas as guias de uma maneira correta, utilizando toda a fórmula necessária e então chegando ali à composição, à formação de gráficos, onde de forma visual você consegue fazer e consegue ver todo o controle financeiro, seja seu controle financeiro pessoal ou controle das suas ou da sua empresa. Ah, ainda te falo mais, hein? Isso daqui que eu estou te ensinando, você também tem nesse curso, claro que de uma forma mais aprofundada. Caso você tenha interesse em ter a planilha ou ter esse curso, eu vou deixar então o link na descrição desse vídeo. Mas então corra, porque está no preço promocional, então não perca essa oportunidade. Bom, então agora nós iremos fazer o link das nossas guias. Neste primeiro, que é o Home, eu não preciso linkar, mas no segundo eu farei o link, selecionando então o quadrante, com o botão direito do mouse eu venho em Link, e em Link eu venho em colocar neste documento, e aqui seleciono o produto. E assim, para essa guia eu faço para todos os outros. Agora, em produtos, eu farei a mesma coisa. Eu venho em Home, coloco o link, Home. Em produtos eu não ponho, em compras farei a mesma coisa, em vendas, caixa e info. Feito isso, você vai fazer o mesmo procedimento para os demais. E agora, por fim, eu vou dar então aqui, né, o nome para cada um. Aqui eu vou colocar como Home. Aqui eu vou deixar ele dessa maneira. Vou colocar aqui então, ó, até aqui, uma linha, ok. Bom, e agora eu vou trazer os gráficos para cá, né? Ctrl C, Ctrl V. Deixar aqui um gráficozinho aqui. Esse aqui é outro gráfico. Aqui também. E uma maneira de você também esconder aqui essas guias para que fique assim visivelmente melhor e também não corra risco de que cliquem de forma errada nos seus relatórios, você pode vir aqui, olha, em arquivo, em opções. Em opções você vem em avançado, e em avançado você vem até aqui embaixo, olha. Mostrar guias de planilha. Você desflega, desseleciona essa informação e dá um OK. E aí perceba que as suas guias sumiram aqui embaixo, né? E aí, é claro, você ganha até um pouco mais de tela, né? E assim com isso você tem então aqui, olha, um menu interativo, onde você pode, por exemplo, dentro de alguma guia, deixar todas as informações que vão carregar os seus gráficos. E aqui simplesmente você tem somente a parte visual do seu relatório. Uma bela opção. Caso você tenha chegado até o fim desse vídeo e você queira a planilha pronta, então vá nos comentários e digite assim, olha, me manda, que aí eu vou te mandar o link para você baixar essa planilha já pronta, é claro, com exceção dos gráficos. Bom, e com isso a gente finaliza essa aula de hoje. Eu quero deixar aqui uma dica, se você achar interessante e quiser colocar um desses dois gráficos ou os dois gráficos dentro de um relatório customizado como esse de aqui ou num dashboard, eu vou deixar para você o link desses dois vídeos aqui, olha. Aqui você tem o gráfico e aqui você tem outro, onde eu ensino você a fazer esses dois gráficos para deixar então o teu dashboard ou seu relatório mais requintado. Até a próxima!